BANDES, Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, foi uma entidade criada nos anos 60 para imprimir uma nova feição à economia capixaba que estava se despedindo do setor primário da cafeicultura, que praticamente foi erradicada, e o Espírito Santo precisava dar um salto industrial. Na época, então, se cogitou de criar um mecanismo que fomentasse esse processo, transformou-se a antiga companhia Cotes no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. E o banco cumpriu, de fato, naquele momento, um papel altamente estratégico, alavancando o nascente processo industrial capixaba, atraindo muitas empresas. Muitos desses projetos vingaram, floresceram, outros nem tanto, mas o tempo passou e, a partir daí, começou a surgir os questionamentos da missão e da finalidade do BANDES. E sobre isso nós vamos saber hoje, a partir de uma visão mais recente e meio que inovadora da função do BANDES no contexto da economia capixaba, através do seu atual presidente, Munir Abud de Oliveira, com quem nós vamos conversar agora. Presidente, o senhor deve saber um pouco dessa história do BANDES lá para trás, para entender que agora o senhor está tripulando um órgão que já foi estratégico e, ao longo do tempo, pelas perdas dos mecanismos que ele tinha, perdeu receita e houve problemas até de interação mesmo com a agenda econômica capixaba. Como o BANDES se coloca hoje? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, podendo apresentar um pouco do trabalho do Banco de Desenvolvimento, que hoje, após 6 meses de gestão, já é motivo de algum orgulho para nós. Hoje, o Banco de Desenvolvimento, sob a nossa gestão, ele está perseguindo recuperar essa função tão importante no desenvolvimento econômico da história do Estado do Espírito Santo. Há a necessidade desse reposicionamento do banco. E como que esse reposicionamento tem que ser feito? De uma maneira muito simples, com a democratização do acesso ao crédito, com a interiorização dos serviços do BANDES, com a virtualização e com a sua presença próxima à população capixaba, para que possamos voltar a ser os verdadeiros e grandes influenciadores positivos num processo de reindustrialização que esperamos viver no futuro próximo. Normalmente, entidades como o BANDES sedimentam e cronificam a cultura organizacional. Você está conseguindo trabalhar essa cultura? Mostrar essa nova visão do que deve ser uma função do BANDES à luz do terceiro milênio, à luz da praticamente terceira década do século? A equipe que nós temos no Banco de Desenvolvimento ela é fabulosa, qualificadíssima e repleta de ideias para melhorar a casa, para melhorar a imagem do banco frente à sociedade capixaba e conhece de perto a importância do BANDES para o empresário, aquele que está mais próximo no dia a dia do Banco de Desenvolvimento. Então é importante que a presidência do banco e toda a sua diretoria esteja em proximidade, em contato direto, conectada com esse pensamento, para que possa extrair o que se tem de melhor e colocar à disposição da sociedade. Com isso, os desafios podem ser superados e esse reposicionamento hoje passa a ser uma realidade do Banco de Desenvolvimento Capixaba. O BANDES ele teve momentos particularmente muito favoráveis, quando ele, inclusive, ele realizava boas receitas como gestor do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo, o Fundap, né? E de repente ele se viu privado dessas grandes fontes de receita. Como é que está se virando? Como é que ele fez? O que fez para substituir essas fontes abundantes de receita? A ausência dessas fontes gerou um apequenamento do Banco de Desenvolvimento Capixaba e isso você pôde verificar com a diminuição da sua atuação, do seu poder de influenciar o desenvolvimento econômico no Estado do Espírito Santo. Sabendo disso, nós tínhamos que reinventar o banco, tínhamos que colocar o banco aliado a esse novo tempo, um tempo de serviços virtualizados, um tempo de competição com bancos digitais, por exemplo. Então nós tínhamos que nos adaptar, nos reinventar, criar produtos novos. E isso que fizemos e fomos atrás. Fomos atrás, por exemplo, da criação do Fundo de Investimento em Participação, gerido por uma gestora privada, algo moderno, difícil de ser visto por um Estado. O Estado do Espírito Santo hoje é dono do seu próprio FIP, né, o seu Fundo de Investimento em Participação, que vai ser gerido por uma empresa privada com profissionais do mercado financeiro para alocar hoje 250 milhões de reais diretos em participações em empreendimentos capixabas ou de empresas capixabas que queiram expandir. Então foi buscando produtos como esse, recursos esses inclusive advindos do Fundo Soberano, é importante consignar. O governador Renato Casagrande criou o Fundo Soberano e muita gente não sabe ainda, né? Para que serve o Fundo Soberano? Então, para fazer um breve prelúdio,
uma parte desse fundo soberano ele está guardado no Banestes para uma poupança intergeracional, para que quando as receitas do royalty de petróleo venham a faltar, ele esteja lá. Uma outra parte do fundo soberano é operada pelo Bandes, e o Bandes tem a obrigação de alavancar a economia capixaba com esse recurso, adquirindo participações acionárias em empreendimentos capixabas. É exatamente isso que estamos fazendo com esse fundo de investimento em participação, que é um produto novo, um produto moderno, o primeiro em nossa história, difícil de ser visto, inclusive, por estados subnacionais. Estamos colocando esse produto à disposição do capixaba e, repito, são 250 milhões de reais de participação acionária em empreendimentos capixabas a serem alocados nos próximos anos. Só que o Fundo Soberano não para por aí, as ações do Bandes não param por aí. Fomos atrás também, junto ao governador Renato Casagrande, de criar o maior fundo de reconstrução econômica do país. Hoje o Banco de Desenvolvimento Capixaba é dono do maior fundo de reconstrução econômica para empresas afetadas pela pandemia do Brasil. A título exemplificativo, o Estado de São Paulo criou um fundo com um aporte de 200 milhões de reais do Tesouro Paulista. O Estado do Espírito Santo, governado por Renato Casagrande, aportou do seu tesouro 250 milhões de reais. Ou seja em número relativo ou absoluto, o Banco de Desenvolvimento, o governo do Estado do Espírito Santo coloca à disposição do capixaba o maior fundo de reconstrução econômica de empresas afetadas pela pandemia do Brasil e com as melhores condições de crédito. Hoje, difíceis de serem encontradas hoje no mercado financeiro. Foi com atitudes como essa que buscamos esse reposicionamento, buscamos novas fontes de receitas, e uma das fontes de receita que estamos atrás agora é a criação da estruturadora de projetos de PPPs do Bandes. Tal como faz o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco de Desenvolvimento Capixaba não podia se esquivar dessa oportunidade. Criamos a nossa estruturadora para vender projetos estruturados de PPPs, não só para o Estado do Espírito Santo, mas também para municípios. Lançamos esse programa recentemente. E isso tudo faz com que o banco busque uma nova importância, que o banco procure o seu novo papel no desenvolvimento econômico capixaba e, com isso, novas fontes de receita, deixando para trás aquele passado que não vai voltar mais, aquelas fontes de receita se foram. Nós precisamos nos reinventar, precisamos estar adaptados aos nossos novos tempos que vivemos. Melhor mesmo se o passado ficar no passado, né? É isso. Mas você falou a respeito de FIP e FPE. O FIP e FPE. O FIP vai ser participação acionária, então. O banco vai aportar recursos, receber ações ou debêntures. Isso. Exatamente. São dois programas. O Bandes vai trabalhar com aquisição de debêntures, como fez no FUNRIS, por exemplo, debêntures conversíveis em empreendimentos capixabas, e uma outra parte está alocada em um FIP. Esse FIP é gerido por uma empresa privada. E essa empresa privada vai fazer a seleção dos projetos mais rentáveis para o fundo, porque há a obrigação de que haja investimento, o desinvestimento e esse dinheiro retorne ao Tesouro Capixaba. A participação é acionária ou é participação no lucro, no resultado? Não, o FIP vai ter participação acionária em empreendimentos capixabas. Está claro, o FPE. Não, o FPE é o Fundo de Proteção ao Emprego. O que é o FPE? É um terceiro fundo. Exato, é esse fundo criado para a reconstrução de empresas afetadas pela pandemia. Praticamente. É um fundo emergencial que empresta dinheiro somente à taxa Selic, empresta dinheiro a empresas, por exemplo, que possuem títulos protestados, empresta dinheiro com 12 meses de carência, 60 meses para pagar, é uma condição ímpar no mercado, quase de pai para filho, isso. A presença hoje do presidente do Bandes, Munir Abude de Oliveira. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Bandes, Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, Munir Abude de Oliveira. Munir, você falou a respeito do FPE, nós estamos falando a respeito dos produtos que o Bandes está desenvolvendo, melhor sintonizado com o momento da economia capixaba, né? Você falou esse FPE é interessante porque ele é um socorro emergencial, ele é realmente aquela garrafinha de oxigênio da empresa que está aí se debatendo, precisando de capital de giro num momento muito atípico da nossa história, né? Quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que aqueles recursos do fundo emergencial seriam distribuídos, e essa é a função do sistema bancário na economia, irrigar a economia com veias e canais, mas quando ele anunciou que os recursos seriam distribuídos via sistema bancário, começou a haver um certo ceticismo, porque o sistema bancário, como diz, o hábito faz o monge, o sistema bancário às vezes mais dificulta do que
acessa o crédito. Banco no Brasil, a gente sabe, vive mais de emprestar dinheiro ao governo do que provavelmente de operar no financiamento da produção, correto? Comprar Selic, imagina quando a Selic chegou a 25% ao ano. Eu acho que era o melhor negócio do planeta. Só tráfico de cocaína devia ser melhor. Como é que você vê essa questão do acesso, especificamente no caso do Bandes, com essa nova orientação, com esse entendimento que você tem da função estratégica do Bandes, do alavancamento dos pequenos negócios, esse acesso do pequeno empreendedor a essa linha de crédito específica? Vamos lá. Essa linha de crédito ela é acessada por meio virtual. Não há necessidade da presença física no banco de desenvolvimento. O empreendedor acessa pelo site do Bandes. Ele faz o download de uma planilha, preenche a planilha de forma muito simples e reenvia ao banco. O banco vai tratar de entrar em contato com esse empreendedor e formatar o seu pedido de crédito. Um crédito que é para capital de giro, ou seja, não precisa de contratação de consultor, não precisa de elaboração de projeto, não precisa de nada. Basta a demonstração da capacidade de pagamento e o ativo garantidor, e esse crédito será deferido ao empreendedor. Isso é importante destacar. Essa linha, o Fundo de Proteção ao Emprego, ele é responsável hoje por um número de atendimentos que atinge uma marca histórica no Banco de Desenvolvimento Capixaba. É importante a gente frisar isso. É uma linha de crédito que objetiva atingir exatamente aquele que não consegue acessar o sistema bancário. Por que digo isso? Normalmente, quando a empresa está em apuros, ela deixa de pagar as suas dívidas e tem seus títulos protestados. O Fundo de Proteção ao Emprego empresta para empresas que possuem títulos protestados, por exemplo, exatamente para viabilizar que isso seja mesmo a boia de salvação. E boia de salvação não só da empresa. Por que citamos Fundo de Proteção ao Emprego? Porque o objetivo dessa linha é manter as empresas abertas para preservar os empregos. Com isso, conseguimos hoje preservar quase 2.000 empregos já. A linha está em atuação há poucos meses e já atingimos uma marca tão importante. Se pararmos para pensar, são 2.000 famílias aí que conseguiram ter o seu emprego, né, do seu pai de família, preservado ali. Então essa é a ideia do Fundo de Proteção ao Emprego, é atingir a empresa que necessita tanto do crédito, viabilizar que ela mantenha suas portas abertas, por isso 12 meses de carência, com a correção dos juros apenas pela taxa Selic, por exemplo, e mantendo os empregos. A título de curiosidade, a linha de socorro Pronamp do governo federal, ele empresta uma taxa de juros que é o CDI mais 6%. Né? O CDI é quase que similar à Selic. Nós estamos falando da nossa taxa do governo capixaba, do Tesouro Capixaba, não há recurso do Tesouro Federal nessa linha, emprestando tão somente a taxa Selic, o que demonstra o compromisso do governo em efetivamente combater os efeitos nefastos da pandemia na economia capixaba. Selic está 8% hoje? É, quase 8%. Quase 8%. Quase 8%. Ou seja, vai dar 0,7%, mais ou menos 0,7% de juros ao mês. A Selic ela é oscilável, tal como vai oscilar Sim. A taxa de juros. Deve subir mais um 0,25 agora, né? Provavelmente. Possível até um pouco mais. Até um pouco mais. Até um pouco mais. Mas nós sabemos que o sistema bancário se pauta... Mas se quem dera se emprestasse só pela taxa de Selic, né? Que a gente fala assim, a Selic subiu. A Selic foi para... Vamos imaginar, a Selic é 15% ao ano, mas quem é que toma dinheiro no Brasil a 15% ao ano? Pois é, se você imaginar que o melhor produto que o governo federal colocou à disposição é quase a Selic, o CDI mais 6%, nós estamos emprestando dinheiro somente à Selic. Né? Selic. Então, estamos ofertando uma condição de crédito. Esses recursos também são originários do Fundo Soberano? Não. Esses Né? recursos são do orçamento do Estado aportado direto das suas reservas, do Tesouro Estadual alocado nessa linha no Fundo de Proteção ao Emprego. Com avaliação numa folha A4. Capacidade de endividamento real, efetiva. Isso. Né? E um bem para garantir. Um bem garantidor. Ou o aval. O aval também. Essa linha desde quando? Essa linha está em operação desde 5 meses. E como é que está a demanda? O banco hoje opera o seu Não maior... estão suficientemente informados, porque senão era meio que para ter uma corrida lá, não? É isso. Olha, o Bandes esteve durante muito tempo escondido da economia capixaba. O Bandes, durante muito tempo, emprestou para poucos empresários na economia capixaba. Sim, é sabido. Então, nós temos hoje a missão de interiorizar o Quebrar Bandes. a imagem, inclusive. Exato. E é exatamente por isso que estamos aqui, conversando com você, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade. Estamos fazendo uma rodada de reuniões por todo o estado do Espírito Santo para mostrar a cara do Banco de Desenvolvimento Capixaba. Não são todos os estados que possuem um banco de desenvolvimento para chamar de seu. O Espírito Santo tem um.
E estamos nessa missão de levar ao capixaba o afago do Banco de Desenvolvimento, as condições melhores de crédito que podemos ofertar. E isso é um trabalho longo, é um trabalho que nos demanda tempo ainda, né? Eu estou recém-chegado na presidência do banco, mas com o número de atendimentos, o número de operações liberadas, já estamos atingindo um patamar recorde da imagem do banco frente à sociedade capixaba, quando olhamos sob o ponto de vista de número de acionamento de pedidos de crédito. Ô, Munir, uma coisa que é essencial na organização, principalmente uma organização que ao longo dos anos vai construindo uma cultura organizacional, e aquela frase do Papa da administração, né, de que o poder informal da empresa, normalmente ele janta a estratégia de manhã, Peter Drucker, né? Você está conseguindo transmitir e contagiar aí o corpo funcional para essa nova proposta, para esse novo Bandes, para essa nova atitude do Bandes perante sua missão de fomentar a economia? Não explique sua filosofia, incorpore-a. Eu sou o primeiro funcionário a chegar no Banco de Desenvolvimento e o último a sair. E com essa empolgação tento levar a todos os funcionários da casa, visitando cada funcionário, deixando minha porta aberta para ouvir ideias de inovação, de melhorias do banco. E com isso a gente consegue superar os obstáculos. Eu tenho destacado sempre para a nossa maravilhosa equipe que é um jogo de troca. Eles me entregam produtos melhores, eu entrego um banco de desenvolvimento com a imagem melhor, o ambiente fica melhor para o trabalho de todos os colaboradores e eles com isso conseguem entregar produtos melhores à sociedade capixaba. Então, a partir do momento que nós conseguimos fazer essa roda girar, os produtos de sucesso estão aí. Está aí hoje um FIP inédito para um estado subnacional, como é o nosso FIP advindo do Fundo Soberano, o Bandes voltando a realizar aquisição em participação acionária em empresa, e eu estou falando que desse ano para o ano que vem são quase 500 milhões de reais injetados direto em participações de empresas capixabas. Criamos a maior linha hoje de socorro emergencial do país. É claro que isso tudo devemos as saudações especiais à confiança do governador Renato Casagrande, que aportou esses recursos no Banco de Desenvolvimento, acreditando no nosso trabalho e mais, acreditando na recuperação econômica do Estado do Espírito Santo. É com esse espírito, com essa vontade que pretendemos mudar um pouco o nosso cenário e reposicionar o Banco de Desenvolvimento no seu papel aí de vetor de desenvolvimento econômico e gestor, inclusive, de algumas políticas públicas do Estado. Para o público externo e para o público interno. Exato. A presença hoje é do presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, Bandes, Munir Abude de Oliveira. Voltamos já. Voltamos com a presença do presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, Bandes, Munir Abude de Oliveira. Munir, no fechamento do bloco passado, você estava falando da possibilidade, inclusive, de habilitar e capacitar o Bandes como operador de políticas públicas do governo. No passado, isso foi cogitado. A melhor coisa que se faz contra uma boa ideia é executá-la mal, porque se desmoraliza a ideia. E não se conseguiu fazer isso. O que é? O Bandes se aprestaria a ser o operador dos recursos do governo para priorizar investimentos nas áreas que fossem consideradas mais estratégicas, tanto setorial na natureza da atividade, quanto espacial, geograficamente. De repente se entende que, por exemplo, como acontece hoje com Linhares, né, a partir do advento da inclusão daquela região da Sudene, né? Ali precisa de uma alavancagem financeira para dar suporte aos empreendimentos que queiram se instalar ali. Como é que está sendo a sua visão disso? Pois é, pensando nisso, nós estamos voltando nossa atenção a um programa chamado Reflorestar. Por exemplo, criado pelo governador Renato Casagrande, que é um programa que faz um pagamento por serviços ambientais prestados, e nós temos o interesse de ampliar, de buscar inclusive alguns recursos que o Brasil acabou perdendo em suas brigas internacionais, de alguns países como a Alemanha e a Noruega, para que possam aportar nesse recurso e possamos fomentar o reflorestamento no estado do Espírito Santo. Também estamos reativando uma linha de crédito chamada Fundepar Sul. É uma linha de crédito, é um fundo onde dentro dele possui uma linha de crédito com condições especiais para levantar o desenvolvimento econômico na região sul. Hoje a área da Sudene propicia que uma parte do estado receba recursos do FNE, do Banco do Nordeste, inclusive do próprio Bandes operando algumas linhas naquela região, que transformam em atrativos investimentos lá. Então, para equilibrar essa balança, estamos criando produtos também para o sul do estado. Com isso, a gente pretende inserir o Bandes nesse papel de influenciador do desenvolvimento econômico, de começar a participar ativamente da gestão de políticas públicas do estado do Espírito Santo.
por enquanto tem dado certo. Nós pegamos agora um empréstimo com o BID, que foi a primeira operação de crédito como instituição financeira internacional da história do nosso Banco de Desenvolvimento, que muito embora tenha uma história longa, seja antigo, mas algumas coisas ainda são muito novas para nós, e foram 30 milhões de dólares, e 20% desse recurso vamos alocar obrigatoriamente em empresas presididas por mulheres, para fomentar o empreendedorismo feminino, que se destacou tanto, por exemplo, na pandemia, com a necessidade de reinvenção, de modernização de alguns serviços, de adaptação. Verificamos a necessidade do fomento e de acreditar nesse empreendedorismo feminino. Então são um exemplo de algumas ações nossas que posicionam hoje o Bandes também como um braço executor de algumas políticas públicas de nosso governo. A estrutura burocrática que o banco hoje mobiliza ou emprega está adequada ao volume de recursos que vocês operam? Está sobrando gente ou está faltando gente? O banco pode muito mais. Hoje o banco atende a sua demanda, mas podemos ir mais além. Para isso precisamos naturalmente de aumentar a nossa estrutura. Nós temos hoje os funcionários da nossa casa trabalhando em ritmo acelerado, trabalhando em horários extra-expediente, para cumprir a tarefa que nos foi dada pelo governador. Desse reposicionamento, dessa democratização do acesso ao crédito, dessa interiorização do banco, isso está fazendo com que nossa equipe esteja na rua. E a equipe do Bandes há 6 meses está na rua, visitando municípios, visitando empresas, empreendedores, em todos os estados, em todos os municípios desse estado. Exatamente para poder fazer com que todos tenham contato com o Banco de Desenvolvimento. Isso toma tempo, né? E toma tempo do colaborador da casa. Exatamente por isso atendemos a demanda de hoje, mas acreditamos que o Banco de Desenvolvimento pode ser muito maior do que ele é. Para isso é necessário um aumento, sim, de nossa estrutura. Hoje vocês contam com quantos funcionários? Mais ou menos 160. Mais ou menos 160. O que você consideraria uma cota ideal para atender essa nova agenda sua? Bom, isso tudo vai depender de como vai ser a recepção do mercado capixaba com esses produtos que o banco está lançando e como vai ser a recuperação econômica de nosso estado. Nós estamos falando que o banco hoje, graças à fé do governador Renato Casagrande, é o executor do Fundo Soberano. Estamos falando aí desse ano para o próximo de quase R$500 bilhão injetados diretamente na economia capixaba. Se tivermos projetos para absorver essas demandas, isso necessariamente vai impactar na quantificação da alteração de nosso quadro de funcionários hoje. Então é necessário conhecermos a demanda primeiro, de como o mercado vai se comportar com esses produtos. Uma coisa é certa, recurso não vai faltar para a recuperação econômica do Estado do Espírito Santo, e recurso com condições melhores do que qualquer outro sistema bancário que possa encontrar em nosso país. Munia, o banco assume, pode supor que o banco assume definitivamente a virtualidade, a digitalização e a digitização, ou ainda existe alguma cogitação do Bandes ter unidades de atendimento nos polos mais estratégicos da economia capixaba, tipo Cachoeiro, Linhares, Colatina? Nós estamos optando por fazer rodadas de negócio e visitando as associações comerciais, visitando empreendimentos, mas mantendo a premissa de que é necessário a virtualização, a digitalização, especialmente para competir com esse agressivo mercado de diversos bancos digitais que se aproximam, ofertando crédito facilitado, inclusive. O banco tem que se adaptar a esse novo tempo, a essa nova era. E essa nova era impõe a necessidade da virtualização de nossos serviços. A virtualização nos permite estar em vários lugares ao mesmo tempo. E com isso, mantemos a presença física, claro, com as nossas rodadas de negócio, com palestras, com eventos. Fazemos quase que 2 a 3 eventos por semana, desde quando cheguei no Banco de Desenvolvimento, divulgando o nosso trabalho e mostrando ao capixaba que gosto de frisar. Vocês possuem um Banco de Desenvolvimento. O Munir, presidente, vai passar. O Banco de Desenvolvimento vai continuar lá de pé e nós temos a obrigação de deixar um banco melhor, estruturado para servir a sociedade capixaba. O banco já viveu uma época em que experimentou seguidas críticas, a ponto, inclusive, de construir uma imagem de que ele, por cultura, dificultava muito o acesso às suas linhas de financiamentos. E essa imagem era agravada pela suspeita de que havia benefícios no sentido de as restrições eram acompanhadas de encaminhamento de, entre aspas, sugestões de assessorias que cuidariam de viabilizar os projetos. Você tem consciência disso? Você tem notícia disso? Bom, eu nasci em 86, o banco trabalha desde a década de 60 para 70, 80, então parte da história a gente conhece do que está nos livros. Mas efetivamente o que eu posso te afirmar
categoricamente. Hoje isso não existe. Essa não é uma realidade do nosso Banco de Desenvolvimento. Inclusive, a virtualização impossibilita esse tipo de venda de facilidade, porque efetivamente o crédito acaba entrando de maneira cega e anda no Banco de Desenvolvimento, de maneira que o nosso objetivo é efetivar as liberações, então não há mais essa imagem no Banco de Desenvolvimento. Também por isso é tão importante que essas linhas tenham um perfil de liberação para capital de giro, por exemplo, porque elas não demandam projeto, isso faz com que o recurso saia de maneira mais simplificada ao empreendedor. Então esse passado do Band, se um dia ele já existiu, a verdade é que hoje ele está morto. Quero agradecer muito, Muniz, sua presença e sua disponibilidade em explicar para nós aqui o Band se propõe sob a sua gestão. Muito grato. Eu que gostaria de agradecer essa oportunidade, é uma oportunidade de falar diretamente com a sociedade capixaba, de me apresentar, inclusive, como o presidente mais novo da história do Banco de Desenvolvimento Capixaba e convidar que todo capixaba, todo empresário divida a presidência do banco comigo. Divida como? Me apresentando soluções, apresentando ideias de novos projetos, produtos, porque o banco está ali para servir o empresário capixaba. Eu preciso da minha clientela ativa, eu preciso que o empresário capixaba tenha um contato íntimo, não só comigo, como eu disse, o Munir vai passar, a presidência vai passar, mas o Banco de Desenvolvimento vai continuar e vai estar lá a serviço dos capixabas por longa data. Estamos falando hoje de um banco que vai gerir o Fundo Soberano por longuíssima data. É importante esse contato próximo, é importante que o capixaba acredite na recuperação econômica através do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Então fica aqui o meu registro do agradecimento a você pela condução da entrevista, de me dar a oportunidade de falar, de todos aqueles que nos acompanharam, já deixando o convite para nos visitarem. Obrigado. Hoje a presença do presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, Bandes, Munir Abud de Oliveira. Até já.